Sejam bem-vindos ao canal e vamos mais uma história de um dos municípios do estado do Maranhão. Urbano Santos é um município brasileiro do estado do Maranhão. Sua população recenseada pelo IBGE em 2022 era de 32.812 habitantes. José Maria Magalhães de Almeida, fundador de Urbano Santos. Por ocasião da Guerra da Balaiada, conflito militar ocorrido entre 1838 e 1841, um grande contingente populacional migrou para a região, vivendo à margem do rio em casas rudimentares, os mocambos. Justamente por isso, o rio ficou conhecido como Mocambo. O povoado se desenvolveu e passou a se denominar Mocambinho. No inverno era extremamente complicado atravessar o rio e acessar o outro lado do povoado. Por isso, o comerciante da localidade, chamado de Paulo Fortes, mandou fazer em frente ao seu estabelecimento comercial uma ponte de madeira. Pela necessidade da tal estrutura, o governo do estado providenciou a construção de uma ponte maior e segura. A partir disso, a região recebeu o nome de Vila de Ponte Nova. Em 1929, adquiriu o topônimo atual, Urbano Santos, em homenagem ao vice-presidente da República, Urbano Santos da Costa Araújo, nascido em Guimarães, Maranhão, em 13 de fevereiro de 1859, e faleceu em viagem entre o Maranhão e o Rio de Janeiro em 7 de maio de 1922. Mais conhecido por Urbano Santos, foi um jurista, promotor e político brasileiro, que foi o 24º governador do Maranhão e o 7º vice-presidente da República do governo de Venceslau Braz, entre 1914 e 1918. Em 1938, a vila foi elevada à categoria de cidade. Anteriormente era subordinada ao município de Brejo. As terras do atual município estão localizadas à margem direita do rio que se denominou Mocambo, em virtude de grande parte dos insurretos terem ali se amocambado por ocasião da Guerra da Balaiada. O lugarejo se desenvolveu e a denominação do rio foi estendida à povoação, inicialmente chamada Mocambinho. Em divisão administrativa, referente ao ano de 1911, o distrito figurava no município de Brejo, elevado à categoria de vila com a denominação de Urbano Santos pela Lei número 1324, de 9 de 3 de 1929, desmembrando de Brejo. Sede no atual distrito de Urbano Santos, ex-Ponte Nova, constituído do distrito sede pelo decreto estadual número 75 de 22 de 4 de 1931. É extinto o município de Urbano Santos, sendo seu território anexado ao município de Brejo. Em divisão administrativa, referente ao ano de 1932, Urbano Santos figura com distrito no município de Brejo. Elevado novamente à categoria de município com a denominação Urbano Santos pelo decreto número 919, de 30 de 9 de 1935, desmembrando de Brejo. Constituído do distrito sede, instalado em 28 de outubro de 1936. Em divisão territorial datada de 1º de julho
de 1960, o município é constituído do distrito sede, assim permanecendo em divisão territorial até hoje. A alteração toponímica distrital deu-se da Ponte Nova para Urbano Santos, alterado pela Lei Estadual número 1324, de 9 de março de 1929. Sobre a Lei da Criação, de número 1234, de 9 de março de 1929, elevada à categoria de município a Vila de Urbano Santos. José Maria Magalhães de Almeida, presidente do Estado do Maranhão, faço saber a todos os seus habitantes que o Congresso decreta e eu sanciono a lei seguinte. Artigo 1. Fica elevada a categoria de município a Vila Urbano Santos, com os seguintes: partindo do lugar Bonfim em direção ao Bom Sossego, município do Brejo, até encontrar a linha divisória de Chapadinha, no lugar Barra Velha, ficando todas essas localidades pertencendo ao novo município. Pelo lado de Vargem Grande, partindo da Barra do Rio Preto, no lugar Marçal, em direção a Sapucaia Torta, Olho d'Água de Francisco Diniz, Morro do Verdiano, assim até Buritizinho do Souza, ficando todas essas localidades pertencentes ao novo município, e partindo dessa localidade aos lugares Preazinho, Sociedade, Brandura e Centro Velho, atualmente pertencentes ao município de Meritiba, que passarão a fazer parte do novo município, e pelo município de Barreirinhas, partindo de Centro do Velho em direção a Gonçalo, Guaribas de Domingos Lopes, Boa União até Bom Jesus, que passa a fazer parte do novo município. Artigo 2. Revogam-se as disposições em contrário. Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento, a execução da presente lei permanecerem, que cumpram e façam cumprir ao inteiramente como nela se contém. Sobre a dimensão, localização e aspectos físicos e humanos do município de Urbano Santos. Segundo o IBGE, em 2017, Urbano Santos, em 2016, possuía uma área territorial de 1.705,773 km². O município está localizado na região leste maranhense, pertence à microrregião de Chapadinha e está geograficamente georreferenciado pelas coordenadas 03, 12, 28 latitude sul e 43 graus 24, 13 longitude oeste. Então a cidade está a 41 metros de altitude e a 267 quilômetros da capital, São Luís. Então, o município possuía em 2017 uma população estimada de 33.038 habitantes. A densidade demográfica em 2010 era de 20,35 habitantes por quilômetro quadrado. O bioma predominante é o cerrado e é cortado por dois rios, Boa Hora e Mocambo, afluente do Rio Preto. Sobre a ocupação e povoamento do município de Urbano Santos. O processo de formação territorial do município de Urbano Santos iniciou com a ocupação do espaço em que hoje o município está localizado. Esta ocupação iniciou com a corrente do povoamento do litoral pelos portugueses, seguindo a bacia do Rio Muni no sentido norte-sul. A ocupação foi gradativa.
Os portugueses adentravam o continente por meio dos rios, principal via de transportes da época, ocupavam uma região e tempos depois adentravam novamente, procurando conhecê-lo e em busca de mão de obra para as lavouras. Essa simples forma de ocupação também caracterizava uma estratégia do Estado português, pois conhecendo e dominando os rios, as autoridades reduziam drasticamente a porcentagem dos problemas impostos pela região. Neste contexto de conquista das margens dos principais rios maranhenses, estava inclusa as margens do rio Muni. Os passos da colonização chegaram à bacia do Muni, cuja ocupação se fez mais ainda necessária, visto este rio, bem como seu afluente Iguará, permitirem o acesso ao Piauí e, através destes sertões, a região das Minas. As guerras justas, os índios serviam para aumentar a área de ocupação e assim espalhar a presença de colonizador por toda a região do Muni e seus afluentes, como o Rio Preto e o Rio Iguará, bem como pelos afluentes destes também. Neste último caso, destacava-se o Rio Mocambo, que banha a cidade e parte do atual município de Urbano Santos. Outro fator de ocupação e povoamento do espaço urbano santense foi a expansão da fronteira pecuária no sentido leste-oeste, mais exatamente partindo das capitanias de Pernambuco e Bahia, passando pelo Piauí e chegando ao Maranhão. O início do processo ocorreu nas primeiras décadas do século XVIII, quando o gado começou a ser retirado da grande propriedade canavieira. Os criadores se encontravam instalados juntamente com seus gados na região do Rio São Francisco, de onde começavam a expandir seus currais rumo aos vales dos rios Canindé, Gurgueia, Parazinho e Parnaíba, no Piauí. Posteriormente, este fluxo chegou aos rios da Pecuru, Merim e Balsas, em território maranhense. No percurso dessas rotas, organizavam-se os povoamentos, assim como estradas. A ocupação na região do Mocambo por essa ocorrente, segundo foi influenciado mediante uma estrada que partia de Campo Maior, comarca do Piauí, passava por Brejo, no Maranhão, e chegava à Vila da Manga, hoje Nina Rodrigues. A povoação de futuro nome Mocambo estava localizada no trecho situado entre a comarca de Brejo e Vila da Manga, dentro do território brejense. É conhecido por este nome o lugar onde a estrada que vem da comarca de Campo Maior do Piauí e do Brejo atravessa o rio Mocambo, no ponto em que, a expensas do governo, foi construída uma ponte em 1849, a qual, apesar de ter sido feita com fortes madeiras, já reclama prontos conserto ou nova construção, pois por aí é que os negociantes da comarca de Brejo e Campo Maior conduzem todas as suas fazendas secas e passam muitas boiadas vindas do Piauí para a feira de Resfriado e Vargem Grande. Sendo o lugar o local de travessia constante e usual de rio, logo formou-se uma pequena povoação, que mais tarde transformou-se na sede do município de Urbano Santos. O terceiro fator da ocupação e povoamento do município de Urbano Santos, que inclusive influenciou na primeira topônima do povoado que daria origem à cidade, foi a Guerra da Balaiada.
A Guerra da Balaiada foi a mais importante rebelião do Maranhão, ocorrida no final do período regencial de 1838 e 1841. Podemos considerar este movimento como sendo um dos mais importantes para a historiografia do lugar, pois até mesmo o primeiro nome dado à povoação existente na época, no espaço em que hoje está localizado a cidade de Urbano Santos, foi devido aos insurretos balaios que se amocambaram às margens do rio ali existente. A partir de então, a povoação recebeu o nome de Mocambo, nome este que se estendeu ao leste. A origem do movimento na Vila da Manga, muito próxima do território do futuro município de Urbano Santos, quando seu líder, Raimundo Gomes, após a saída da Manga, rumou para Chapadinha e mais tarde para Icatu. No caminho parou na pequena povoação para reorganizar seu bando. Lá, permaneceu por algum tempo montando estratégias para dar prosseguimento ao movimento. Em viagem de Raimundo Gomes, se deu para firmar aliança com Cosme Bento das Chagas, mais conhecido como Negro Cosme, líder do maior quilombo do Maranhão. Lagoa Amarela, situada no atual município de Chapadinha, o mesmo chegou a abrigar 3.000 escravos. A passagem de Raimundo Gomes por Mocambo se deu da seguinte forma: Raimundo Gomes refugiou-se em Mocambo, não longe da Manga, assumiu integralmente seu papel de chefe e se atraiu outros bandos formados como o seu. Após Raimundo Gomes deixar o povoado em direção à Lagoa Amarela, muitos dos que com ele chegaram desistiram de segui-lo e permaneceram no povoado, projetando estarem livres das perseguições do governo, que já se articulava para dar fim à rebelião. Com a passagem dos insurretos balaios pelo povoado, passou-se a denominar este como Mocambo. Esse fato concretizou a construção ideológica do território do povoado, desenvolvendo assim nos moradores uma identidade, um sentimento de pertencimento, características peculiares na formação dos territórios. Um dos últimos fatores de povoamento do espaço urbano santense ocorreu no início do século XX. A corrente de povoamento dos migrantes da cana, que chegou em 1910 ao Maranhão, vindo da região do semiárido nordestino, alcançou o espaço urbano santense em 1920. Segundo o povoado Mocambo estava localizado no território de Brejo, que foi elevado à categoria de município. No entanto, devido à distância entre a sede municipal e o povoado, 20 léguas, que é igual a 120 quilômetros, a região era pouco assistida, mas com o fluxo econômico, logo o povoado se desenvolveu. Esse desenvolvimento se deu por conta de uma ponte construída pelo comerciante Paulo Fontes sobre o rio Mocambo. Devido ao aumento do fluxo de mercadorias animais, o governo do estado construiu uma ponte nova em 1849 com uma estrutura melhor que a antiga. Mediante esse acontecimento, o povoado passou a chamar-se Ponte Nova. Segundo o IBGE 2016, o distrito foi criado com essa denominação pela Lei Provincial número 1235, de 30 de abril
de 1881. Cabe salientar que na época da mudança de categoria do povoado, o Brasil já havia adotado o regime republicano. Esta lei foi sancionada pelo então presidente do Maranhão, Godofredo Mendes Viana. O Dr. Godofredo Mendes Viana, presidente do estado do Maranhão, faço saber a todos os seus habitantes que o Congresso decreta e eu sanciono a lei seguinte. Artigo 2. Ficam também elevadas à categoria de vila as atuais povoações Urbano Santos, São Bento de Bacurituba e Primeira Cruz, pertencentes respectivamente aos municípios de Brejo, de Cajapió e de Miritiba, que no caso é Humberto de Campos. Mediante estes decretos, a nova vila ganha não apenas um novo nome, mas também uma nova dimensão territorial, a saber, um território jurídico-político, ou seja, antes o território da nova vila era meramente ideológico, não havia juridicamente e politicamente um reconhecimento dos mesmos, apenas dos moradores e do senso comum das pessoas. Situação que mudou com a Lei Estadual número 1139 de 1924. É importante salientar que, se o lugar foi elevado a uma nova categoria, ele já havia ampliado seu espaço territorial, assim também como as dinâmicas econômicas e culturais. O nome Urbano Santos, nome atribuído à vila, foi uma homenagem ao grande político maranhense Urbano Santos da Costa Araújo. As disputas eram de chefe para chefe, ganhando quem tivesse maior poder político e econômico. Então, na Primeira República, os partidos basicamente eram utilizados apenas para formalidades. O que realmente acontecia eram disputas políticas travadas entre os chefes de partidos. No meio de uma dessas refregas pelo poder travado entre Marcelino Machado e genro de Benedito Leite, outro grande chefe maranhense, e Magalhães de Almeida e genro de Urbano Santos, que disputavam a chefia do Partido Federalista, efetuou-se a emancipação do município, pois Chagas Araújo, deputado estadual e natural do lugar, condicionou seu apoio a Magalhães de Almeida em troca da emancipação política de Urbano Santos, fato este concretizado em 1929, quando o último chegou ao governo do estado. O município de Urbano Santos recebeu sua emancipação política em meio a uma disputa política entre dois grandes políticos, Benedito Leite e Magalhães de Almeida. Chagas Araújo, deputado estadual na época, ofereceu apoio a Magalhães de Almeida, que elevou a categoria de município à vila de Urbano Santos após tornar-se governador. Urbano Santos ganhou novas dimensões. E territoriais também, e sua área foi ampliada. Mas dimensão territorial não foi a única coisa que o município ganhou com a emancipação. Então, este fato tornou o município independentemente politicamente, econômico, etc. Ou seja, o território urbano santense passou a possuir uma identidade, uma dinâmica própria de produção econômica e organização social, fenômenos que originam novas culturas e relações.
A eleição para os cargos de vereadores, prefeitos e subprefeito do município de Urbano Santos foi realizada no dia 21 de abril de 1929 e a instalação do novo município foi realizada em 10 de junho de 1929, segundo o decreto número 1242 de 18 de março de 1929, tendo como primeiro prefeito eleito Dr. Francisco Chagas Araújo. Então é isso aí, galera. Ainda falando a respeito de Urbano Santos. Para vocês terem uma ideia, né? Histórias boas, com guerras, conflitos e disputa de poder. A partir de então, o município de Urbano Santos permaneceu em constante processo de divisão territorial, pouco significativa até o ano de 1994, quando ocorreu uma quebra em seu território causada pela emancipação do município de Belágua. Esse fato diminuiu a área do controle do governo urbano, perdendo dessa forma o domínio do espaço, que passou a ser independente. A divisão territorial com o município de Belágua só aumentou os problemas com as definições territoriais de Urbano Santos, pois havia um novo município limítrofe para definir o território. Urbano Santos, desde sua emancipação, sempre teve problemas com as definições territoriais. Isso porque a cada processo de emancipação, o município que cedia parte do seu território deveria ter os seus limites e divisas atualizadas, o que não aconteceu com nenhum dos 136 municípios existentes até 1993. Os problemas com as definições territoriais vieram sanar no período entre 2013 e 2016, com as políticas de atualização de território realizado pelo IMESP, em parceria com os municípios. Os fatores de grande importância na autorização urbana foram as correntes do povoamento, do litoral do Maranhão, dos criadores de gado e dos migrantes da seca. Essas correntes tiveram grande participação no processo de ocupação e povoamento do espaço que deu origem ao território urbano santense. A corrente de povoamento do litoral chegou ao espaço do atual município através do rio. É claro, do rio Mocambo. A corrente do povoamento de criadores de gado chegou ao território pela estrada que partia da comarca de Campo Maior, no Piauí, a Vila da Manga, atual cidade de Nina Rodrigues, no Maranhão, e a corrente do povoamento dos migrantes da seca alcançou o espaço urbano somente em 1920. Destacamos ainda que a rebelião, conhecida como Balaiada, também teve grande participação na ocupação do atual território de Urbano Santos e na primeira toponímia do município. Então, esses fatos contribuíram para a origem do povoado Mocambo, dando início à formação ideológica do território urbano santense. Urbano Santos possui duas toponímias enquanto povoado, Mocambo e Ponte Nova. Com a elevação para a categoria de vila, passou a ser chamado Urbano Santos, nome que permaneceu após ser elevado à categoria do município através da Lei 1234, de 9 de março de 1929, concluindo dessa forma o território jurídico-político do lugar. Então é isso aí, galera. Essa é mais uma história. Se inscreva no canal e até a próxima.